Ok, galerinha. Salve, salve. Estamos de volta, direto do Estúdio 6, com a galera do Primeirão, Primeiraços. Primeiro de aço lá em São Pedro, primeiro de aço também lá em Palmeira do... Hoje tem Palmeiras, né? Palmeiras e Atlético, né? Rapaz, hoje tem um jogão bom pela Libertadores. Hoje tem risca-faca, viu? Hoje as canelas saem faísca, viu? Eita, menino. E amanhã o Flamengo, viu? Contra o Vélez Sarsfield. Vélez. Vou pegar a canetinha para a gente voltar com a nossa temática. Tá aí a nossa temática sobre a escravidão. No caso aí, a escravidão dos árabes, a escravidão que os árabes realizavam no continente africano. Mais uma vez, você está vendo uma imagem, já é uma imagem já colorizada, mas está mostrando uma caravana de eslavos, de escravos. Na escravidão islâmica, as mulheres e crianças eram preferidas. As mulheres por causa da poligamia. Você lembra que no Islão permite que um homem possa ter até 4 esposas. E também por causa dos serviços domésticos. Eram tão importantes que custavam mais caro que os homens nas relações comerciais com os muçulmanos. Os homens geralmente eram treinados para o serviço militar e doméstico, e os mais promissores, com o tempo, eram promovidos. O comércio de exportação na escravidão islâmica foi considerado bem menor se comparado à escravidão europeia. As exportações chegavam a uns poucos milhares de escravos por ano, na maioria das vezes, e como as áreas afetadas eram quase sempre muito extensas, então o impacto dessa retirada de africanos era geralmente minimizado, pegando aí um texto de Paul Lovejoy. Paul Lovejoy. Nesse texto aí, fazendo uma comparação com a escravidão feita pelos europeus. Tudo bem? Para a gente trazer para cá. Porque você já está vendo que tem africanos que estão sendo levados para a Arábia, para a Ásia, para a área mediterrânea. E agora é o famoso tráfico. E você está vendo aí, mais ou menos como é que você tinha um navio negreiro. A parte de carregamento com suprimentos, a carga com os escravizados e como eles vinham no navio negreiro, praticamente todos despidos, um atrás do outro, como diz a música do Luiz Gonzaga, lá nos 8 baixos, né, dos 120 baixos, dos negros empareados. E está aí um agente europeu, deu para ver que é um agente europeu, com seus serviçais, fazendo uma análise dos negros que estão sendo vendidos, negociando. Vamos para frente, né? Vamos com essa temática agora. O escravismo moderno. Primeiro que você deve lembrar que o europeu não estava no continente africano, adentrando as matas ou a floresta à procura dos escravos, dos negros para escravizar. Então, havia a necessidade da presença de parceiros no próprio continente africano. Os parceiros eram chefes tribais, que lucravam na troca, claro, lucravam na troca com as mercadorias. É um escravo e uma mercadoria. E essa mercadoria poderia ser armas de fogo, cavalo, tecidos, tudo isso era uma espécie de pagamento dado pelo europeu para os chefes africanos. Tabaco e também ouro. Olha aí, e também ouro. De boa? Então, aí a ideia é uma busca de vantagens econômicas para o europeu, para o chefe africano, de entregar um escravo e buscar lucrar nessa troca por mercadorias. A lógica agora é o lucro.
De novo, a lógica é o lucro. Então, quase sempre no continente africano vai ter um agente europeu. Esse cara que eu desenhei aqui, ó. Quase sempre tem um agente europeu negociando com os chefes tribais africanos. De boa. Por último, esse cara aí, representando um empresário europeu, ele é só um agente, a ideia dele é juntar e juntar para quando o navio vir, valer a pena, para que o comércio se torne lucrativo. Para que o comércio se torne lucrativo. Aí você vai ter o escravismo, que vai ser responsável pela produção agrária, mais minas, e vai ser fonte de lucro para também os caras que estão comprando os escravizados. Então veja que a escravidão moderna diferiu tanto da antiga, como diferiu da africana e dos árabes islâmicos. Deu para ver aí, ó? Difere da antiga, porque a antiga basicamente era escravo por dívida, era abandonados ou de guerras, de boa. Vai diferir da africana, que era mais uma escravidão doméstica, que não tinha nenhuma conotação de lucratividade, e também dos árabes. Haja vista, por exemplo, a utilização era bem diferente, de boa. Daí o cara está recebendo armas, está recebendo cachaça. Ah, eu vou botar cachaça também, que passou a ser uma espécie de moeda de troca lá no continente africano. Sabia, galerinha de Palmeira? Cachaça era muito apreciada pelos chefes tribais. De boa? Então, essas mercadorias que você está vendo aí no chão são os produtos que estão sendo trocados, um escravo, por uma mercadoria vinda de fora. De boa? Aí você já está vendo uma venda de escravos no Rio de Janeiro. Deu para ver, ó? Uma venda de escravos. Você está vendo aqui uma mulher negra. Esse senhor está analisando a dentição, olhava as axilas, a virilha, e ela trouxe um filho do continente africano. Nem sempre o ocorria. E nem sempre, evidentemente, a mãe era vendida junto com o filho. Olha a dor que era, velho. Olha a dor que era. Uma das características principais do comércio executado no Atlântico durante a época moderna incidiu sobre a troca de trabalhadores escravos africanos com as colônias europeias nas Américas. É verdade. Vão vir para cá para ser mão de obra, como eu já lhe disse, no açúcar, nas minas, no algodão e depois no café. A escravidão moderna se baseava na troca desses trabalhadores por mercadorias, às vezes produzidas na colônia, e vai representar fonte de muito lucro para o europeu, que vai acumular din-din lá, e também para os produtores aqui. Se o cara produz fumo e cachaça, valia a pena para ele vender o fumo e a cachaça para os traficantes de escravos trocarem no continente africano. Então, a lógica aqui é desenvolver o mundo capitalista, é garantir mais lucro. E você está vendo nesse leilão aí, provavelmente nos Estados Unidos, você está vendo que essa mãe está praticamente implorando a esse cara que acabou de adquirir essa criança. E ele está dizendo, não, eu não lhe quero, nada a ver. A escravidão era muito dolorosa, porque de forma violenta separava muitas vezes a mãe dos filhos. Nessa primeira imagem, aparentemente, mãe e filho foram vendidos juntos. Mas nessa segunda, você está vendo aí, muitas vezes, de forma indiscriminada, as famílias eram literalmente destruídas. Então, é essa diáspora aí agora que nós vamos descrever, porque nós já vimos essa, ó.
Nós já vimos essa, uma migração forçada de africanos. Já vimos essa daqui, ó. Agora nós vamos ver essas setas vindo inclusive para o Brasil. Mas se você for bem aqui para Cuba, a população cubana é predominantemente de origem africana. O Haiti é africano. O sul dos Estados Unidos, mão de obra de escravizados. Olha aí a quantidade de regiões, galerinha. Belezinha? Mas para o Brasil, vai ser o país no mundo onde nós vamos ter o maior volume de escravos sendo levados de forma forçada. O mar maior vai ser para um continente, um território chamado Brasil, utilizados na produção de açúcar, como você vê na imagem, utilizados na produção do café, na produção do tabaco, do algodão, nas minas e também, às vezes, na criação do gado. De boa? Aí está um mercado de escravos no Pernambuco, um mercado de escravos ao meio da rua no Pernambuco, de boa. É essa seta que eu queria chegar para você ver essa diáspora africana. Dispersão forçada dos africanos. Mas para você ver que em 400 anos, a seta mar maior que você está vendo vem para o Brasil. É essa seta mar maior que sai do continente africano, região que você tem banto e sudaneses, os sudaneses ao norte, centro-norte, os bantus, centro-sul, e parte maior está sendo trazida para a terra tupiniquim. De boa? África e Américas, no plural, viu? O comércio vai ser muito lucrativo, de boa. Para a região, para a produção agrícola nas áreas espanholas e também para as ilhas, como você está vendo aí, ó. Tudo aqui são áreas espanholas onde a população nativa pereceu rapidamente depois das doenças da chegada do homem branco e substituiu-se os índios pelos africanos. E nas áreas produtoras de açúcar no Brasil, no início, depois das minas e do algodão. De boa? Na região das minas, um volume muito grande de escravizados vindo da costa da mina. E era uma região do continente africano, onde você já tinha negros que tinham muita propriedade, vamos dizer assim, no garimpo, na mineração. Meu amigo Nilton, meu lindo, deixa R$ 1 de 1 minutinho aí para a galera fazer o print, viu?
Ok, mestre. Ok, mestre. Aos vivos e a cores. Olhe esse estudo recente, muito recente, mostrando as áreas de saídas do continente africano. Você está vendo que as setas menores são enviadas para a região norte, pelo Mediterrâneo, mas também para Portugal, Inglaterra e França. Mas o volume de setas maiores são para as Américas. Deu para ver? Aqui tem produção agrícola, produção de cana, de tabaco, de algodão, mineração. Os agentes envolvidos, chefes tribais africanos, reis africanos também. Claro, os próprios comerciantes europeus estão nessa brincadeira, tendo como destaque os portugueses no início, depois os ingleses, os holandeses e os François. Os franceses também. E os espanhóis não, porque essa região do continente africano foi mais explorada pelos portugueses. Só que depois os holandeses meio que começaram a invadir regiões portuguesas. Clássicas, São Jorge da Mina, na época da mineração do ouro e de diamantes nas Minas Gerais, parte considerável dos africanos trazidos para o Brasil pelo Rio de Janeiro vinha de São Jorge da Mina, já vista que eram escravos, escravizados, que tinham muita propriedade de conhecimento no garimpo, na mineração, a bateia e etc. Vou passar. Está aí a inspeção de um negro escravizado. Inspeção de um negro escravizado, de boa. Está aí a captura de negros, mais imagens, né? Mais imagens. E um atestado de compra de escravos feito por Agostinho, amando do senhor Antônio Padre. Está aí, ó. Atesto aqui de tanto do tanto que comprei um escravo pelo valor X e ele é propriedade minha. O texto é de fevereiro de 21, um ano antes da independência do Brasil, olha. Um ano antes da independência da terra Tupiniquim. Deu para ver aí, galerinha? Para a gente trazer para cá, ó. Para a gente trazer para cá, para o Brasil. No Brasil, primeiro, a participação da coroa portuguesa. Participação da coroa portuguesa. Os portugueses de Portugal. Os portugueses de Portugal. Claro, também comerciantes lisboetas. Quem já ouviu falar de Américo Vespúcio, de Cristóvão Colombo, que eram italianos, eles haviam sido grandes traficantes de escravos, comerciantes. Tráfico, galerinha, não é porque era ilegal. Tráfico vem da palavra trato, comércio. E eu estou lhe dizendo que haviam comerciantes de Lisboa e, claro, agentes no Brasil, que aqui estavam responsáveis por fazer a propaganda, fazer a negociação e garantir o lucro para esses comerciantes portugueses. E, claro, os próprios mercadores de escravos. Então, eu peguei uma questão, não chamava mercador, chamava traficante. Do tráfico, do comércio, do trato de escravos. Traficantes, do trato, do comércio, do tráfico de escravos. E, por último, claro, os escravos são trazidos para cá para a produção agrícola. Então, você vai ver uma aula depois o choque entre os senhores de engenho e os escravizados. As trocentas formas de resistência à escravidão. As fugas, a montagem dos quilombos, preservando a cultura afro. Olha a quantidade de elementos que a gente tem desse jogo, dessa disputa entre o amo, o senhor de engenho, e os negros escravizados. Então está aí a presença africana no Brasil, você está vendo a chegada dos africanos no nosso território.
bacaninha. Notadamente, é fruto desse comércio e da necessidade de braços aqui no Brasil que a gente vai ter intensificando o tráfico. Enquanto tiver o tráfico, vai haver escravidão. Enquanto tiver o fornecimento de escravizados, vai ser mantida a escravidão. Tio, quando é que acabou o tráfico negreiro? Por lei. Quando é que acabou o comércio de escravos da África para cá, para o Brasil? Por lei. Por lei. Foi em 1850 com Dom Pedro II. Demorou demais, velho. 300 anos de um fornecimento constante de escravizados africanos para o território brasileiro. 300 anos. Só aboliu com a chamada Lei Eusébio de Queiroz, do ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz. De boa? Então tá aí a quantidade de africanos que veio para o Brasil, inclusive a fonte da África Centro-Ocidental, bantos e sudaneses, é o maior contingente que a gente tem, e da África Ocidental, Costa da Mina, Costa do Marfim, Guiné, Guiné-Bissau, ali na costa ocidental, um outro grande volume. De boa? Mestre Nilton Mar, deixa um realzinho de 1 minuto aí, por favor. Ok, mestre Nil, autoridade, rapaz. Nunca torceu pelo Flamengo na vida, hein? Deixa eu mostrar a imagem. Lucro à vista. Veja que o nome tráfico negreiro. Você vai ver já já o navio negreiro. Tráfico negreiro. Quer dizer, trato. Trato é um comércio. Comércio, portanto, de negros. E o comércio de negros garantia lucro à vista, claro. Garantia lucro à vista. Eu comprava um escravo na África por $10, vendia no Brasil por $300. Ah, papai, vai valer a pena? Muito. Olha aí os famosos navios negreiros nessa imagem do Debré. Você está vendo que os negros iam, a maioria, despidos, um ao lado do outro, nos porões dos navios negreiros, recebia apenas uma papa, ou uma sopa, ou um pedaço de mandioca cozida. Muitos não aguentavam a travessia, como você está vendo nesse indivíduo que vai ser içado. Muitos não aguentavam a peleja. Algumas mães traziam os filhos, nem sempre isso era possível. Essa moça aparentemente está chorando a morte dessa pessoa, provavelmente conhecida dela, de boa. Como você percebe, às vezes os negros vêm de regiões diferentes do continente africano.
são de etnias diferentes, porque era uma estratégia do comerciante, claro, evitar que, por exemplo, em alto mar, pudesse ocorrer um motim, uma revolta, uma comunicação, que os negros pudessem organizar uma rebelião aí em alto mar. Daí misturavam-se etnias diferentes para evitar uma possível revolta do continente africano para o Brasil. A travessia era feita em navios chamados tumbeiros. Tumbeiros? Era, porque eram verdadeiras tumbas ambulantes. E era. Olha o nome deles aí, olha a travessia, ó. Misturavam-se etnias diferentes, eu vou botar diferentes aqui, ó. Misturava-se etnias diferentes, belezinha. 2. Mesmo com a mistura, havia uma resistência, eu acho que tem até uma imagem demonstrando uma das formas de resistência, bacaninha. A alimentação, basicamente, banana, papa, às vezes aguardente, cachaça. A cachaça às vezes engana a fome no piauiês, ou aumenta, mas a mortalidade era muito alta. Em torno, no início, quase que 1/3 dos escravos morriam na travessia, quase 1/3. Então a mortandade era muito alta. Depois a galerinha vai perceber que estava, à medida que morriam muitos negros, é um prejuízo para os comerciantes. Não havia literalmente humanidade. Eu estava aqui agora há pouco conversando com o Nilton Mar e com meu amigo Santiago, e a gente estava discutindo um pouquinho sobre como, durante muito tempo ao longo da história, não havia um bom tratamento com o semelhante, né? O outro era inferior ou não era considerado humano, gente, era tratado como se fosse um animal, desumanidade. E aí, claro, o negro era uma mercadoria. E sendo uma mercadoria, a única coisa que o proprietário dele está pensando era sair em quê? Em lucros. A única coisa, lucros. De boa? Nilton Mar, deixa R$1 de 1 minuto aí na tela, por favor. Ok, ok, ao vivo, ao vivo. Ok, galerinha, alô, povo. Alô, povo, 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 povo. Ao vivo? De boa! Ok! Ok, povo! Vamos passar, povo? Pode passar, né? Uhum. Beleza. Tá aí, são imagens mostrando como seria os navios negreiros, né? A acomodação dos negros. Mais imagens mostrando aí um escravo sendo
punido, né? Sendo punido, de boa. Vou passar mais. Tá aí o famoso poema do meu amigo Castro Alves, o poeta dos escravos. O nome é Navio Negreiros. Estamos em pleno mar. Doudo no espaço, brinca o luar, doirada a borboleta. E as vagas após eles correm, cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento os atos saltam como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardentes constelações do líquido tesouro. Respeite o poeta dos escravos. De novo, o poeta dos escravos. De onde vem? De onde vais? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço. Neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Estamos em pleno mar. Abrindo a vela ao quente ar, fadas virações marinas, veleiro bringue e corre a flor dos mares, como roçam nas vagas andorinhas. Ih, rapaz, é um poema longo, viu? Chegando no Brasil, como você está vendo aí, o escravo era levado para as praias. Primeiro ele ficava numa espécie de quarentena, para uma forma de recuperar o peso, a saúde, a debilidade. Claro, recuperar depois que chegasse. Aí você era levado para os mercados, um proprietário iria lhe comprar, levava o documento da compra e, evidentemente, os escravos eram mandados para as fazendas, ou para mineração, ou etc. De boa? Ou etc. Mais imagens de outro escravo, está aí na região das Minas, um comércio de escravos na região das Minas. Está aí mais uma imagem mostrando no Rio de Janeiro, seriam levados para a região das Minas Gerais. Para a gente ir para as questões, né? Eu acho que tá bom. Para a gente ir para as questões, viu? Eita, rapaz. Deixa eu ver se tem um real de água. Para a gente ir para as questões, galerinha. Aponte 3 formas de escravidão no continente africano antes da presença do europeu. Pode, se fosse para escrever no caderno, eu ia deixar umas 4 linhas, viu? Pode-se afirmar que o tráfico negreiro potencializou o comércio de escravos africanos? Potencializou? Justifique. Umas 3 ou 4 linhas, né? Quais os interesses envolvidos dos países europeus no Oriente durante as grandes navegações? Durante as grandes navegações, relacionando expansionismo, especiarias, Índia, China. Meu Deus, será que essas questões são dessa aula de hoje? Meu Deus do céu. Meu amigo Nil, deixa aí um minutinho na tela para a galerinha fazer pelo menos essas 2 primeiras aí. Ver se começa a receber respostas, propostas.
Beleza, beleza. Deixa eu ver. Nenhuma resposta ainda por hora. Mas a galerinha lá de Palmeiras diz: Tio, mais um realzinho de um tempo aí, tio. Per favore, em italiano, Nilton Mar. Per favore. Mais um real de um minuto. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Questãozinha do Enem agora, ó. Novinha da bodega. A temática é a diáspora africana, que às vezes você pega, vamos dizer, a questão, e a questão traz às vezes na fonte um pouquinho para facilitar a resposta para o aluno. Associados a atividades importantes e variadas na evolução das sociedades americanas modernas, os africanos conseguiram impor sua marca nas línguas, culturas, economia, além de participar quase invariavelmente na composição étnica das comunidades do Novo Mundo. Novo Mundo é a América. A sua influência alcançou mais fortemente as regiões do latifúndio agrícola, em comunidades cujo desenvolvimento ocorreu às margens do Atlântico ou do Mar das Antilhas, do sudeste dos Estados Unidos até a porção nordeste do Brasil, e ao longo das costas do Pacífico, na Colômbia, no Equador e em El Peru e no Peru. Está aí um texto e diz: uma das contribuições da diáspora africana descrita no texto para o continente americano foi uma das contribuições dessa diáspora africana para o continente americano foi. Olha que no texto ele diz, ó, conseguiram impor sua marca nas línguas, na cultura, na economia, na composição étnica. Olha aí, na composição étnica, bacaninha. Uma das contribuições da diáspora africana descrita no texto para o continente americano foi: desvalorizou as capitanias hereditárias? Não, porque a criação das capitanias hereditárias não tem a ver com os africanos que vieram para cá. Acabou a escravidão indígena? Não. A escravidão indígena oficialmente só acaba em 1755 com o Marquês de Pombal. Declinou as monoculturas locais, aqui nem tinha monocultura. Nem havia aqui, né? Formou sociedades estamentais? Não, porque havia possibilidade, às vezes, de o escravo se emancipar, se alforriar. Mas ocorreu a introdução de técnicas produtivas? Sim. Quando você olha, por exemplo, para a região das minas do ouro, a bateia, que é aquele prato côncavo que você joga o barro dentro e vai mexendo com a água, o ouro se deposita lá embaixo. É uma tecnologia africana. É, galerinha. Portanto, é letra A de aprovado, galerinha. Letra A de amor. Letra A de Atlético Paranaense. Rapaz, não me comprometa.
Analise o mapa. A íntima relação do continente africano com as Américas foi criada no contexto das grandes navegações e do tráfico negreiro. Nesse cenário, mais de 12 milhões de africanos foram enviados como escravizados para as Américas. Essa migração forçada é conceituada de, galerinha de São Pedro, essa migração forçada é conceituada de, dois pontos, resistência africana? Não, mas nós vamos falar dela depois. Resistência africana, não. Consciência negra, não. Regime do apartheid, não. O aluno era para ficar entre a B e a D. Mas não é a B, porque a B não é uma expansão deles africanos. Eles não estão se expandindo. Expansão marítima europeia. O europeu se expandindo e conquistando territórios. Aqui é uma dispersão forçada, por isso é letra D de danadinho na questão de número 2. Ainda ficou mais umas duas questõezinhas, mas eu acho que é suficiente com essa temática assaz importante da chegada dos africanos e da grande contribuição africana para a população tupiniquim brasileira. Um grande abraço, um cheirinho na caixa do Oi. Até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau. Valeu, povo!